Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um como tu, Pai, está em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amastes como me amastes a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me destes, porque me amastes antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São João, capítulo 17, do versículo 20, do versículo 20 até o 26. É a oração sacerdotal de Jesus. Na última ceia, no Evangelho de São João, é o momento em que Jesus encerra esse momento em que ele se encontra com os apóstolos, onde ele institui o sacramento do sacerdócio e o sacramento da Eucaristia. Logo em seguida, se você for olhar lá no capítulo 18 do Evangelho de São João, aí já começa todo o momento da intriga, da paixão, da morte de Jesus na cruz, o seu julgamento e, enfim, a sua morte. Então Jesus dirige o olhar para o Pai e ele começa a rezar. Ontem nós vimos que Jesus rezou pelos apóstolos, pediu pela perseverança deles. Jesus fala da questão do ódio, que assim como odiaram a ele, os apóstolos também seriam odiados. E Jesus diz que é para eles serem consagrados na verdade, não viverem na mentira e muito menos falar mentira, porque o pai da mentira é o diabo. E depois Jesus agora, ele amplia a oração. Ele reza agora por aqueles que hão de crer nele. Ou seja, todo o fruto da evangelização, todo o fruto da pregação dos apóstolos quando são enviados por Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E quem crer nele, quem crer em Jesus, será salvo. E quem não crer e for batizado será condenado. Então agora Jesus reza para que os pagãos, no caso, abram o coração e se convertam, largando os seus ídolos, largando o pecado, largando os seus falsos deuses para crer nele. Então Jesus agora pede
também por aqueles que hão de crer, para que haja uma unidade. E aí que a igreja ela vai se ampliando, vai crescendo na medida em que a pregação do evangelho vai chegando também às multidões, aos povos pagãos. E aí Jesus fala que assim como há uma unidade entre ele e o Pai, e claro, também o Espírito Santo, aqui Jesus não menciona o Espírito Santo, mas claro, há essa unidade, a unidade trinitária. Ele está pedindo também que haja essa unidade entre nós e ele, entre ele e nós, entre a Santíssima Trindade e nós. Porque o desejo de Jesus é que todos nós sejamos um, como ele diz, como a Trindade, né? A Santíssima Trindade. As três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é um Deus só. Que haja essa unidade. E aí Jesus pede uma coisa que é muito importante para nós, para nossa meditação também no dia de hoje. Jesus diz assim: Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver. Vou repetir. Pai, olha a oração que Jesus dirige ao Pai. Aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver. Aqueles que se abriram à palavra de Deus, aqueles que se converteram, aqueles que de livre e espontânea vontade passaram a ter Jesus como Senhor, como Deus. Jesus está dizendo agora, eu quero que eles estejam aonde eu estiver. Aqui precisa ficar bem claro, meus irmãos, que aqueles que infelizmente tiveram toda a oportunidade de se converter e não se converteram, eles não vão estar com Jesus. Na primeira leitura hoje dos Atos dos Apóstolos, depois vocês podem ver, capítulo 22, do versículo 30 até o capítulo 23, até o versículo 11. Aqui está bem assim dividido, mas eu estou dando assim para vocês lerem já tudo. Aqui fala justamente Paulo, ele está sendo perseguido, e ele diz só porque ele está falando sobre a ressurreição. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição e começaram a perseguir Paulo, querendo prendê-lo, e foi o maior conflito ali naquele momento. Quer dizer, eles não abriram o coração à boa nova. Então, é isso que Jesus ele está dizendo. Aqueles que abriram o coração, que estejam comigo. É claro, meus irmãos. Aqueles que não querem saber de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, uma vez que não querem se voltar para Jesus, eles não vão estar com Jesus no céu. Eles não vão contemplar a glória. Aí Jesus complementa: para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me destes porque me amastes antes da fundação do universo. Aqueles então que aderiram, que se voltaram para Jesus, estarão no céu junto com ele e verão a sua glória. É você. Você sabia disso? Jesus está falando de você. Você que um dia foi batizado. Você que passou a fazer parte da igreja católica. Você que depois
começou nessa luta constante contra o pecado, vivendo os mandamentos da lei de Deus e vivendo também os sacramentos. É de você que Jesus está falando. Graças a Deus você está vivendo esse tempo. E aí no dia em que Jesus te chamar, você vai estar com Ele na glória. Não vamos viver, meus irmãos, essa situação de engano. E essa é uma grande mentira que Satanás espalhou dentro da igreja e tem muita gente aderindo a essa mentira, porque é mais confortável, né? Dizer que é de Deus, mas não pratica os mandamentos, não vive os sacramentos, vive numa vida errada e no final todo mundo vai acabar no céu. Essa é mentira. A verdade é essa. Aqueles que se voltaram para Jesus, que vive o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai na missa, vive os sacramentos, se confessa, pratica o amor e a caridade. Claro, o amor e a caridade, mesma coisa, né? Só que a caridade ela está muito mais além do que simplesmente esse amor que nós temos por aí. Mas, enfim, pratica a caridade. Esses sim vão estar com o nosso Senhor no céu. Aí Jesus está pedindo pela perseverança. Vejam que no início eu falei que Jesus amplia a oração dele. Primeiro ele reza pelos apóstolos e agora ele reza por aqueles que hão de crer, que irão passar a crer nele. E esses que irão passar a crer nele junto com os apóstolos, o Senhor pede agora ao Pai que eles estejam no céu. Porque onde é que Jesus está? Jesus está no céu. E estando no céu, possam fazer o quê? Contemplar a glória da Santíssima Trindade. Isso se chama a visão beatífica, onde nós contemplaremos a face de Deus. Como Paulo diz, hoje nós o vemos pela fé. Mas um dia nós o veremos como ele é. E é isso que aconteceu com os santos que viveram a santidade, que procuraram em tudo fazer a vontade de Deus. Agora eles já estão lá. Eles estão lá, meus irmãos. Mas eu não posso também mentir para vocês e dizer também que agora todos estão lá. Todos aqueles que passaram desta vida agora estão no céu. Não. Tem aqueles que morreram negando a divindade de nosso Senhor. Tem aqueles que não quiseram saber da igreja. Tem aqueles que negaram o seu batismo. Tem aqueles que adoraram a Satanás. Aqueles das religiões que contraria os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, esses não vão contemplar a glória de Deus, não. Eu vou ser mais específico. Aqueles que viveram no candomblé, que viveram nessas coisas do espiritismo, e aqui eu estou falando porque a Sagrada Escritura fala justamente disso. Não evocar os mortos. Vocês estão entendendo? Aqueles que viveram nas sociedades secretas. Aqueles que disseram que todas as religiões levam aos céus. Que abandonaram a Igreja Católica. E não quiseram mudar. E não quiseram aderir a Jesus Cristo. Por isso que quando Jesus manda os apóstolos pregar o Evangelho, é justamente isso. Para que aqueles que estão no candomblé, na umbanda, no espiritismo, nas sociedades secretas,
nos outros tipos e tantos tipos de religiões que tem aí, eles se voltem para Jesus. Por isso que Jesus está rezando. Jesus está rezando pelos pagãos, por aqueles que não querem saber de Deus, que estão numa religião contrária. Aí Jesus está dizendo que eles venham. O catolicismo, na verdade, é a reunião de todos os pagãos que deixaram de ser pagãos, adoraram a nosso Senhor Jesus Cristo, foram batizados e passaram a cultuar nosso Senhor através do sacrifício da Santa Missa. Porque o id, né? Esse envio dos apóstolos foi para isso. Agora, claro, aqueles que livremente não quiseram aderir a Jesus Cristo, não abandonaram essas religiões falsas, porque Jesus se revelou e mostrou. E não quiseram viver o batismo. Claro, eles não irão se salvar. Essa é a verdade do ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus diz assim: quem crê em mim será salvo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém vai ao céu se não passar por nosso Senhor Jesus Cristo. Então essas pessoas, elas não adoram Jesus, elas não vão atrás, elas não vivem o sacramento, elas não se confessam, elas não casam na Igreja Católica. O batismo que elas fazem não é o batismo segundo o que a Igreja Católica nos ensina. Então, livremente, eles não querem, eles querem continuar lá. Então, também, quando morrer, não irão para o céu. Eu sei que muitos sacerdotes ficam com receio de falar isso, mas é preciso falar isso porque é a verdade. Porque a verdade liberta. E quando se fala essa verdade, as pessoas, elas pensam, e aí elas dizem: será que eu estou no caminho certo? E aí elas vão buscar. Vão buscar nosso Senhor. E que coisa maravilhosa quando há essa conversão, essa mudança de vida. E tantas pessoas aí de outras religiões que têm testemunhado. É só você olhar aí na internet, né? Nos vários canais existentes, nas redes sociais, vocês vão ver pessoas que diziam: eu vivia assim, eu fazia isso, mas agora eu sou de Jesus Cristo, agora eu encontrei nosso Senhor, agora estou no caminho da salvação. É o que Jesus está fazendo no Evangelho de hoje, quando ele está rezando e está dizendo aqui: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, ou seja, pelos apóstolos, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Que Deus, no dia de hoje, conceda essa graça de nós sacerdotes sermos consagrados na palavra, como estava dizendo ontem Jesus na oração, que eles sejam consagrados na palavra, para que essa palavra, cheia de poder, da força do Espírito, possa atingir o coração daquelas pessoas, aqueles corações mais endurecidos, e possam se converter. Mas é lamentável, meus irmãos, se as pessoas não quiserem, porque voltar-se para Jesus e ter Jesus como Senhor e Salvador, ter a Santíssima Trindade como nosso Deus e Senhor, é uma questão de liberdade. Aqueles que não se voltarem, não se salvarão. Aqueles que se voltarem para Jesus, se salvarão. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um.
de Jesus. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e o amastes como me amaste a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me destes, porque me amastes antes da fundação do universo. Pai justo, olha só, aqui é uma lamentação, assim, uma tristeza de Jesus, quando ele diz assim: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e eles também te conheceram que tu me enviaste. Aí ele está falando, tem aqueles que conheceu e tem aqueles que não o conheceram. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja nele e eu mesmo esteja neles. Então, meus irmãos, não basta apenas as pessoas dizerem: eu sou de Deus, eu adoro a Deus, mas é preciso identificar esse Deus. Se esse Deus não é nosso Senhor Jesus Cristo, então está no erro. Então, vamos supor, as pessoas que não são católicas, que são aí de outras religiões. Aí você pergunta para eles: você adora a Deus? Eles dizem: eu adoro. Qual é o nome do seu Deus? Aí você vai ver. E aí vem um monte de nomes que não são corretos. Que não são. Aí começam a dizer o nome dos deuses dele. Mas não é esse Deus que foi revelado na Sagrada Escritura. Não é esse Deus que veio do céu, que nasceu da Virgem Maria, que padeceu sob Pôncio Pilatos, que foi crucificado, morto e sepultado, que desceu à mansão dos mortos e um dia há de voltar, e subiu aos céus e um dia há de voltar. Não, esse não é o Deus. Estão compreendendo? Então, Jesus quer que todos aqueles que creem nele estejam no céu. E por liberdade, os que não querem, então Deus dá a liberdade também de não estar com ele no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.